Então eu vou abrir aqui um novo projeto, tá? Vem aqui File New. Vou abrir um projetinho de 600 por 600, 72 mesmo de resolução, esse padrãozinho que a gente está seguindo. Então vou dar OK. E essas ferramentas elas ficam aqui, ó. A gente já viu algumas delas, como a ferramenta da Pen Tool, a ferramenta de texto, e a gente vai ver agora essas duas aqui. Umas são as ferramentas de seleção de vetor e a outra são as ferramentas de desenho, né? A gente desenha as formas com ela. Então vou selecionar aqui, ó, clicar e segurar. Eu vou abrir as opções de desenho. Eu tenho retângulo, retângulo com bordas arredondadas, elipse, polígono, linha e Custom Shape Tool, que é um desenho. A gente faz alguns desenhos, ele tem alguns presets aí para a gente utilizar. Vou pegar então o Ellipse Tool, selecionar ela, vou clicar e arrastar aqui. Segurando ainda o botão do mouse, ó, eu pressionar o Shift para manter proporção. E pronto, criei o meu shape. Ele vai pegar o preenchimento de cor, o preenchimento aqui do meu foreground. Para selecionar o meu objeto, eu pego a ferramentinha de cima, a Selection Tool aqui do Path, tá? Clique, segura, vem aqui nessa setinha preta, que é o Path Selection. Isso a gente utiliza para selecionar o objeto em si. Se eu quisesse criar um outro shape aqui em cima, eu vou pegar de novo a ferramenta de elipse, clicar, arrastar, pressionar o Shift e pronto, a gente tem um novo círculo aqui. Só que nota que ele criou uma nova camada para mim. E eu não vou conseguir fazer um monte de coisa se eles estiverem separados. Tá? Por exemplo, como fazer interseção, somar, subtrair, esses espaços aqui. Então eu vou pegar, vou jogar fora aqui, ó, clique e arrasto para cima do baldinho, jogar fora e vou mudar um dos parâmetros, né? Quando eu estou com a ferramenta selecionada, aparecem alguns parâmetros aqui em cima e ainda abre a paletinha de propriedades dos Shape Layers. Nesse íconezinho aqui, ó, vou dar um clique nele, ele vai aparecer. Está marcado como New Layer, ou seja, cada vez que eu for criar um shape, ele vai criar uma nova layer para mim. E eu não quero isso, eu quero combinar os shapes. Vou dar um clique nele, fazer a mesma coisa, clicar, arrastar, segurar o Shift e soltar. Agora, eles estão dentro da mesma camada, e isso vai fazer com que eu consiga alterar algumas propriedades deles dois. Se eu vier aqui em cima, então, agora lá naquele mesmo ícone, vou dar um clique, eu posso subtrair, subtract, ele vai tirar todo o preenchimento do círculo de cima e, inclusive, a interseção entre eles. Vou dar outro clique aqui, intersect, ele vai só deixar aparente o preenchimento da interseção entre eles e a última opção é para excluir essa interseção. Ele vai manter o preenchimento do resto e na interseção ele não vai ter esse preenchimento. Posso também fazer aqui o alinhamento. Vou dar um clique aqui nesse segundo ícone e eu posso alinhar à esquerda, centralizado ou à direita e aqui também fazer essa mesma coisa, mas no canto vertical. Tenho outras duas opções aqui embaixo, ó, Align to Canvas e Align to Selection, né? Alinhar pela seleção, ou seja, ele vai tomar como referência o outro círculo para eles se alinharem, e o Align to Canvas, né? Alinhar por tela de pintura, ele vai alinhar pelo tamanho do meu documento, né? Pelo meu canvas aqui. Vou botar aqui Align to Selection e vocês vão notar que todas as opções estão desabilitadas. Por quê? Porque eu tenho que selecionar meus dois objetos para que ele possa fazer um alinhamento. Vou então pegar a ferramenta de seleção, seleciono um, pressiono o Shift, seleciono o outro. Agora, se eu for lá no ícone, ó, ele vai me mostrar todas as opções de alinhamento. Se eu for pela esquerda, ele vai alinhar o objeto aqui pela esquerda dos objetos, pela direita ou pelo centro. Eu posso também alinhar o vertical, ó. Pelo topo, ele vai alinhar aqui pela parte de cima dos meus círculos, pelo centro, ele vai centralizar os meus objetos, ou então pela base, ele vai deixar aqui na base. Vou dar Ctrl Alt Z, então, aqui algumas vezes para eu poder voltar para o meu desenho original, para poder mostrar algumas outras ferramentas. Eu tenho aqui também, ó, ferramenta de preenchimento. O preenchimento, vou dar um cliquezinho aqui nesse ícone, eu tenho a opção de sem preenchimento, ele vai tirar totalmente o preenchimento, com preenchimento, que era como estava, com preenchimento em degradê,
e com preenchimento com pattern, né? com algum desenho que a gente tem aqui algumas opções na biblioteca, por exemplo. Ou então escolher uma cor, que é esse quadradinho aqui, eu dou um clique, ele vai abrir o Color Picker e eu vou poder escolher alguma cor aqui para fazer o preenchimento. Dá OK. Olha lá, ele fez o preenchimento com a cor que eu escolhi. Da mesma forma, a gente tem o stroke, né? Essa linha que fica aqui em volta. Ela está sem preenchimento, eu vou dar um clique nele e vou escolher aqui, ó, eu quero que tenha preenchimento. Ele vai preencher com preto, mas eu posso escolher qualquer outra cor aqui dentro dessa paleta de cores. Então, eu vou pegar um azulzinho um pouquinho mais claro e pronto. Ele fez o preenchimento para mim com uma linha com aquela cor que eu escolhi. Posso também aqui, onde está esse númerozinho, eu posso dar um clique nele e aumentar aqui no slider qual vai ser a espessura dessa minha linha. Ainda aqui do lado, a gente pode dizer se a linha vai ser contínua, se vai ser tracejada ou se vão ser bolinhas que vão preencher aqui. Ó, vou dar um clique em cima dele, ele vai me dar o tracejado e aqui ele vai me dar o preenchimento com essas bolinhas. Vou clicar aqui na linha contínua de novo. Seguindo as propriedades, eu tenho o width e height. O width é a largura, ó, clique e arrasta aqui do lado. Ele vai aumentar a largura do meu objeto. E aqui o H, ele vai aumentar a altura desses objetos. Vou pegar então aqui, com a ferramenta de seleção, e arrastar ela mais aqui para o centro, para a gente poder ver algumas outras propriedades. Embaixo da ferramenta de seleção, ó, clique e segura, tem o Direct Selection Tool, a setinha branca. Vou dar um clique nela. Ela serve para a gente selecionar esses quadradinhos que ficam aqui. Isso vai gerar uma deformação na nossa imagem. Ó. Vou dar um clique aqui do lado de fora, seleciona a minha linha, dando um clique aqui dentro de qualquer área, e eu posso selecionar. Vou dar um clique em cima desse quadradinho e ele vai me abrir os handles para eu conseguir fazer, ó, uma deformação da minha linha. Eu posso tanto deformar através dos handles, como posso também clicar e arrastar aqui meu objeto. Ele vai falar que essa operação vai transformar essa linha daqui num caminho regular. Pode deixar que sim aqui e não vai alterar em nada, para falar a verdade. Então, ó, clique e arrasta. E aí eu posso selecionar outro, e aí eu consigo fazer com que o meu objeto fique deformado, que a gente vai deformando, e assim a gente consiga fazer formas diferentes. Outras opções de desenho aqui, ó, clique e segura, eu tenho opção de linha, de polígono, enfim, são outras formas geométricas aqui que a gente consegue desenhar. A exceção do Custom Shape Tool. Seleciona ela, ó. Eu vou clicar e arrastar, ele está me dando esse Shape Tool aqui. Mas aqui dentro de Shape eu tenho algumas opções de desenho. Posso desenhar uma lâmpada, por exemplo. Ó. Seleciona aqui a lâmpada, clique e arrasta. Se eu pressionar o Shift, eu vou manter a proporção. E aí eu tenho um desenhozinho de uma lâmpada. Aqui em cima tem alguns desenhos, né? Um alvo, um balãozinho de história em quadrinho, coração. Na verdade, eu não utilizo isso daqui. Geralmente, quando eu faço algum desenho vetorial, eu mesmo faço o desenho, fica mais customizado e fica mais legal. Enfim, os vetores aqui dentro do Photoshop, como eu disse, eles são relativamente limitados. Se você quiser realmente trabalhar com vetor, com ilustração, criação de logotipos, aí eu falaria para você ir para o Illustrator ou para o CorelDRAW, que são dois programas especializados nisso, e que aí vocês vão ter muito mais ferramentas, muito mais possibilidades de criar coisas mais legais.